Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à Sala de Imprensa Carlos Rocha de Ilólua. Hoje é terça-feira, estamos em pleno 24 de outubro de 2023. Estamos aqui para mais uma sessão do briefing do Domingo da Economia. Vamos olhar para aquilo que de mais importante ou de destaque ao longo dos últimos 7 dias tivemos nesse domínio. Para esse efeito temos o Secretário de Estado para a Economia, Dr. Ivan Marques dos Santos. Também temos connosco o PCA do INAPEM, Instituto de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, João Cossi, e temos também o Diretor Nacional dos Estudos Socioeconómicos, Luís Epalanga. É nosso convidado especial o Dr. Pietro, que é o representante residente do Banco Africano de Desenvolvimento. Muito bem-vindo. Vamos passar então para a apresentação. Também temos o Dr. Dilo, que é o responsável da FAO, portanto, que está aqui a representar a FAO neste briefing. Bem-vindo. Vamos então avançar para este briefing, que vai ter essencialmente 3 temas. O primeiro tema tem a ver com o Angola Economic Outlook. O segundo tema tem que ver com o balanço da participação de Angola no Fórum de Investimentos que aconteceu em Roma, portanto a edição 2023, primeira vez que Angola participa deste evento. E o terceiro tema tem que ver com o ponto de situação da EFA, a Expo, feito em Angola. Estes temas não poderão ocorrer necessariamente nesta ordem, mas são os temas que estão agendados para esta sessão. Por isso mesmo vou convocar a vossa atenção para acompanhar então a apresentação do briefing, que vai ser feito por Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado. Bom dia a todos, mais uma vez. Obrigado, Benedito. Bem, conforme foi dito pelo Benedito, dos 3 temas, nós não vamos seguir a mesma ordem que foi anunciada pelo nosso diretor de comunicação, Dr. Benedito. Nós, para o nosso briefing de hoje, temos os 3 temas que foram aqui mencionados. Iríamos começar pelo segundo tema, mencionado pelo diretor Benedito, que é um balanço da participação de Angola no Fórum de Investimento Hand in Hand, realizado de 17 a 20 de outubro, em Roma. Conforme foi mencionado no lançamento do fórum, é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, estamos a falar da FAO, que desenvolveu este evento denominado Hand in Hand, que tem como principal objetivo erradicar a pobreza e a malnutrição, né? Criando desenvolvimento sustentável nas áreas rurais, que cria, de certa forma, o emprego e melhora, claro, o acesso à alimentação de base. Ou seja, essa iniciativa tem um foco muito virado que é a segurança alimentar e nutricional, e também está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estamos a falar, por exemplo, do Objetivo número 1, Objetivo número 2 e também o Objetivo número 8. Esta iniciativa tem uma periodicidade anual. Todos os anos a FAO organiza este evento e seleciona alguns países para merecerem algum destaque neste fórum. Com isto, para 2023, num universo de 194 membros da FAO, foram selecionados apenas 35 países, dentre os quais Angola foi selecionada para este evento, para 2023, no Hand in Hand iniciativa, em função também, claro, das reformas que tem vindo a desenvolver desde 2018, também em função da visão de longo prazo até 2050, bem como as perspectivas de médio prazo que estão, claro, apresentadas no nosso Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. Assim, tivemos, né, Angola, a oportunidade de apresentar no primeiro dia, no dia 17 de outubro, no painel de apresentação país, tivemos a oportunidade de apresentar a nossa panorama econômica atual, os nossos indicadores macroeconômicos, os nossos principais programas para o alcance da autossuficiência e segurança alimentar,
mapeando o grande potencial do agronegócio cá em Angola, passando também pelos nossos planos de fomento. Estamos a falar o Plano Agrão, Plano Pecuária, Plano Pesca. Aproveitamos também a oportunidade para fazer uma passagem pela nova abordagem do Prodese e também, claro, aproveitamos para apresentar mais uma vez as medidas aprovadas recentemente para a dinamização da nossa economia, com um foco na isenção de visto de turismo, né, como uma das medidas para dinamizar a nossa economia. E depois seguiu-se, a fim da nossa apresentação, seguiu-se, claro, a uma sessão de perguntas e respostas, numa plateia composta por organizações multilaterais, corpo diplomático, investidores públicos e privados. Conforme mencionado no lançamento do evento, Angola fez-se representar por uma delegação multissetorial do Ministério da Economia e Planeamento. Estamos a falar do Secretário de Estado para a Economia. Foi também integrado nesta delegação o nosso Secretário de Estado para a Agricultura e Pecuária, o nosso Secretário de Estado da Indústria e o nosso Secretário de Estado para as Pescas e Recursos Marinhos. Fizeram-se também presente nessa delegação quadros séniores desses ministérios que nós aqui mencionamos, e também integraram nesta delegação representantes da FAO, representantes do Banco Africano de Desenvolvimento, bem como alguns players do nosso setor privado nacional, cá de Angola. Fez também presente nessa delegação os nossos colegas das embaixadas e principalmente a nossa embaixadora de Angola na República da Itália, doutora Fátima Jardim. Ou seja, o objetivo deste fórum, além de apresentar a panorâmica econômica, as potencialidades que Angola tem e a visão de longo prazo, bem como as bases e os pilares de desenvolvimento do nosso Plano de Desenvolvimento Nacional, foi também possível participar em reuniões bilaterais, né? Este tipo de fóruns tem esta particularidade, que é aproveitar esta plataforma e apresentar as nossas potencialidades e garantir também essas reuniões bilaterais. Com isso, destacamos algumas reuniões, como, por exemplo, com o diretor da FAO. Conseguimos ter um encontro com o diretor da FAO, onde apresentamos quais são os nossos principais objetivos, as nossas necessidades e quais são as potenciais áreas de cooperação que a FAO pode ainda abrir mais com a República de Angola. Aproveitamos também reunir com alguns representantes do Banco Mundial, do Banco Africano de Desenvolvimento também, com o FIDA. Estamos a falar do Fundo Internacional de Desenvolvimento para a Agricultura, ou seja, a área agrícola, bem como a direção de agronegócios da FAO e o Centro de Estatísticas da FAO. O Centro de Estatísticas da FAO aqui resume-se de grande importância, uma vez que nós temos também como objetivo potencializar as nossas estatísticas agrícolas, né? É através das nossas estatísticas agrícolas que nós vamos conseguir mapear melhor a nossa capacidade de produção nacional para o agronegócio, bem como calibrar e trazer dados estatísticos da agricultura mais afinados e mais coerentes. Com isso, vamos permitir, assim, ter a publicação dos nossos dados estatísticos em outras plataformas, como, por exemplo, as plataformas da FAO, e que vai, de certa forma, garantir, assim, maior apetite a quem quer investir em Angola. Estamos a falar principalmente de investimento direto estrangeiro. Aproveitamos também reunir com o Centro de Investimento da FAO, com um foco muito virado ao que é o programa Rural Invest, né? O programa Rural Invest é um programa que tem como objetivo principal trazer melhor técnicas de investimento, training, ou seja, capacitação, a quem quer investir e não só também a quem vai financiar, por exemplo, os investimentos. E também garantir aqui, trazer uma sistematização, ou seja, um processo mais sistematizado de quem quer investir em termos de montagem de projetos bancáveis, né? E isso vai permitir também criar essa parceria com o nosso INAPEM para o lado da capacitação, e avançamos também a ideia de incorporar este programa Rural Invest no nosso programa de reconversão da economia informal.
Não menos importante, conseguimos também reunir com alguns atores, alguns investidores estrangeiros, no sentido de captar investimento. E mencionamos aqui um encontro realizado com um potencial investidor no ramo da mecanização agrícola, né? Com foco para instalar uma linha de montagem de maquinaria cá em Angola, né? Porque a ideia é garantir maior emprego, rendas das nossas famílias, bem como, ou seja, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade de quem está a operacionalizar no campo, né, para as nossas famílias agrícolas. Gostaríamos de dar nota que a missão não acabou por esses 3 dias ou 4 dias de trabalho que realizamos em Roma. Vamos continuar a fazer follow-ups para poder concretizar principalmente as agendas que foram, ou seja, a agenda que foi cumprida durante esses 4 dias em Roma. Eram essas notas que nós tínhamos para o balanço da nossa participação no evento, no fórum Hand in Hand, realizado em Roma através da FAO. Com relação à segunda edição do Angola Economic Outlook. Bem, em abril do corrente ano nós realizamos a primeira edição do Angola Economic Outlook, dos quais o Ministério da Economia e Planeamento, claro, com o apoio institucional do MINFIN, do Ministério das Finanças e do BNA, e em parceria com a revista Economia e Mercados e a empresa Quans Economics, realizamos a primeira edição, na qual teve a participação, claro, de várias entidades. Estamos a falar, por exemplo, de instituições públicas e não só instituições privadas, sobre temas que abordam, que gravitam sobre a nossa economia. O evento contou com a participação de 200 entidades, à volta de 200 entidades, do quais tivemos membros do Executivo, corpos diplomáticos acreditados em Angola, os nossos parceiros de desenvolvimento, academia, sociedade civil e operadores financeiros nacionais e internacionais. Bem, com o feedback da primeira edição, nós acreditamos que existe a necessidade de caminharmos para a segunda edição, né? Ou seja, sobretudo na manutenção da sua regularidade, ou seja, mantermos constantes a realização do Angola Economic Outlook, porque acreditamos que tornou-se uma plataforma ideal, uma plataforma com alguma importância para podermos então apresentar os nossos dados macroeconômicos e podemos abrir então a oportunidade para debate sobre os dados apresentados. Neste contexto, está agendado já para o dia 7 de novembro do presente ano a segunda edição do Angola Economic Outlook, no mesmo espírito que foi a primeira edição, e tem como o tema o capital humano como fator decisivo para o desenvolvimento. Juntamente com os parceiros Revista Economia e Mercado, o evento irá permitir mais uma vez a partilha de ideias, análise de cenários macroeconômicos e financeiros do país, para além de permitir efetuar uma revisão das projeções feitas em abril do corrente ano, passando nomeadamente ao nível do setor real da economia, finanças públicas, monetários e cambial. Ou seja, o evento será realizado no Centro de Convenções de Talatona, com início previsto para as 8h30 e encerramento previsto para as 13 horas. Bem, com relação a esses pontos, era tudo que eu tinha a dizer. Iria então a passar, para não tornar também isto um monólogo, iria passar aqui a palavra ao nosso PCA do INAPEM para fazer então a apresentação do que é a nossa feira AEFA. Obrigado. Obrigado, Excelência. Bom, o país vai testemunhar a realização da segunda edição da Expo feito em Angola 2023, um evento que irá decorrer de 15 a 18 de novembro com o lema a importância do feito em Angola para o processo de integração econômica regional. O evento terá como espaço identificado o ENGE Arena Angola Business Center, na Zona Econômica Especial. Trata-se de um evento que tem como promotor
Ministério da Economia e Planeamento e que será operacionalizado através do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas e como suporte em termos de organização da Eventos Arena. Em termos de objetivos, pretendemos com a realização deste evento alcançar os seguintes objetivos: a promoção dos produtos com selo feito em Angola e a sensibilização e mobilização das empresas da produção nacional para adesão ao selo feito em Angola. Vamos efetivamente ter todos os setores da atividade econômica nacional. Em termos de público-alvo, a nossa expectativa é ter as empresas aderentes ao selo feito em Angola, empresas da produção nacional com processo em fase de adesão, grandes superfícies comerciais, operadores de comércio e distribuição, operadores de transportes e mercadoria, a banca comercial, investidores nacionais e estrangeiros, consumidores, claro, sem esquecer os vários departamentos ministeriais que concorrem para a atividade, o apoio à atividade produtiva. Dizer ainda que este evento visa, claro, tal como referi, trazer à tona uma das componentes que recentemente o país testemunhou que tem que ver com as medidas de estímulo à economia nacional e tal como aconteceu na primeira edição, para sustentar com mais aderência e valorizarmos efetivamente os esforços que os nossos empresários estão a fazer, o INAPEM, como ações adicionais, despoletou um processo que nós denominamos a dinamização do processo de adesão ao selo feito em Angola. É nesta senda que de 2 a 12 de outubro do corrente ano, despoletamos um processo a nível nacional que teve espaço em 17 províncias, com o objetivo de incentivar o processo de adesão das empresas ao selo feito em Angola e também a participação destas mesmas empresas na segunda edição da Expo feito em Angola. Em termos de expectativas, a nossa expectativa é ter pelo menos 250 a 300 empresas a participarem da EFA, por uma questão muito simples, porque até a data nós temos um total de 211 empresas já aderentes ao selo feito em Angola, ou seja, são empresas com processo de adesão já concluídas. Estamos a falar aproximadamente em 847 produtos já com selo feito em Angola. E até a data praticamente já temos alguns números ultrapassados em termos de metas. Destacar também aqui que vamos testemunhar para além dos setores anteriormente apresentados, mas do ponto de vista das empresas já aderentes ao selo feito em Angola e que a nossa expectativa é que essas empresas façam-se presentes na segunda edição da Expo feita em Angola, podemos aqui destacar, por exemplo, empresas do setor da indústria, empresas do setor das pescas, agricultura. Igualmente temos empresas no domínio da economia criativa e aqui destacar várias startups já aderentes ao selo feito em Angola que igualmente estarão presentes na EFA, serviços diversos, economia criativa, saúde, entre outros setores. De modo resumido, destacar também aqui que a província de Luanda é a província, passa a redundância, com mais produtos já com selos emitidos, num total de 476 produtos. Depois temos a província do Bié, com 61 produtos com selos já emitidos. Em terceiro lugar, a província de Benguela, com 60 selos. E em quarto lugar, a província do Ambo, com 51 selos. As restantes províncias totalizam aproximadamente 199 produtos já com selo emitidos. Trata-se, de facto, de um evento que vai permitir trazermos algumas iniciativas inovadoras no quadro, efetivamente, das medidas de estímulo que recentemente foram aprovadas pelo Executivo angolano,
podemos destacar a oportunidade de realização de encontros B2B, a realização de networkings, parcerias, a remoção de vários constrangimentos no processo de adesão aos vários instrumentos, dentre os quais o financiamento, a emissão de garantias públicas, claro, sem esquecer workshops em que vamos ter vários temas no domínio de iniciativas que atualmente o país está a testemunhar. Por exemplo, questões que têm a ver com produtos de origens nacionais, as regras de origem, de que forma é que nós podemos ver o selo feito em Angola com os produtos a terem acesso à zona do comércio livre, entre outros temas que se espera. De modo resumido, é o que nós gostaríamos de apresentar. De 15 a 18 de novembro de 2023, vamos ter a segunda edição da Expo feita em Angola, em que desafiamos o setor empresarial privado, com destaque para aquelas empresas já aderentes ao selo feito em Angola a participarem, porque de facto temos incentivos, modalidades de adesão bastante atraente, porque é um dos requisitos e um dos benefícios para aquelas empresas que estão a aderir ao selo feito em Angola. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes mesmo de avançarmos para as perguntas e respostas, eu vou convidar aqui o Dr. Toigo, Pietro Toigo, no sentido de nos passar a experiência do Banco Africano de Desenvolvimento nesta participação de Angola no Fórum de Investimentos de Roma 2023. Muito obrigado. E, bom, eu gostaria, antes de mais, agradecer a oportunidade que foi dada ao Banco Africano de Desenvolvimento de juntar-se à delegação e, dizemos, aproveitar também dessa presença bastante importante do governo angolano, da delegação angolana em Roma. Eu gostaria de destacar dois aspectos que são bastante importantes, fazer um comentário como terceira parte, se quisermos. É extremamente importante o feito que a delegação estava integrada para uma equipa senior multissetorial, onde estava representando o Ministério da Indústria, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Pesca, o Ministério da Economia. Por quê? Porque o processo de reforma e de transformação agrícola que Angola está a começar, está no curso de ser implementado, vai ser um processo muito complexo que vai precisar alto nível de coordenação institucional. E, efetivamente, a delegação de Angola era a mais integrada, enviando uma mensagem muito forte em termos da capacidade de coordenação do governo para gerir essa agenda muito complexa. Para nós é importante ter esse tipo de presença porque, apesar de muitos progresso que está a ser feito em termos do setor agrícola, Angola tem que fazer um esforço para pôr-se na mapa global de investimento como país agrícola. O mundo continua a olhar para Angola como um país petrolífero. E então é extremamente importante mudar essa percepção, que tarda um pouco de tempo a nível global. E por isso eu acho pessoalmente muito importante ter uma delegação forte de empreendedores agrícolas que já operam no país, grandes, médio e pequeno, para mostrar todo o leque do que está a acontecer no país. Do nosso ponto de vista, eu espero que termos contribuído um pouco a reforçar esse sentimento de transformação, de processo de transformação que está a ser executado no país, como investidores terceiros, como instituição multilateral, a poder também contar uma narrativa, se quisermos, independente sobre o que está acontecendo em Angola e ter uma interação com os investidores que não conhecem um país. De um certo ponto de vista, a nossa missão é isso, ser um pouco o catalisador de investimento em projeto sustentável no continente africano e especificamente em Angola. A outra consideração que foi importante para nós é estar aí, dizemos, nas conversas, como, se quisermos, um financiador, dizemos, de preferência, que tem presença no terreno, que tem uma oferta financeira
bastante sustentável, do ponto de vista dos custos, para poder, dizemos, acompanhar o que são, seja as ofertas técnicas dos parceiros técnicos que querem apoiar o processo de reforma e os investidores, e poder, dizemos, apresentar e oferecer alguns produtos financeiros que podem um pouco facilitar o processo de investimento. Depois, é claro que é um diálogo bilateral entre o governo ou entre a empresa angolana que procura investimento, mas nós podemos estar lá, mesmo fisicamente presente nesse tipo de conferência, para poder, se quisermos, lubrificar a relação e a conversa. Obrigado. Vamos também convidar então o Dr. Dilo, da FAO, para partilhar aqui essa experiência da primeira participação de Angola neste Fórum de Investimentos. Ok, muito obrigado a todos. Bem, se calhar eu iria começar por agradecer a presença da delegação da angolana nesse evento realizado pela FAO, sobretudo a iniciativa Hand in Hand, que é uma iniciativa que é levada a cabo ao mais alto nível pelo diretor-geral da FAO, que teve como cerne a implementação de um workshop onde nós procuramos, de alguma forma, reunir parceiros de desenvolvimento, setor privado e os governos dos países. Nesse caso, Angola fez parte, como já referiu o secretário de Estado, de um grupo de 35 países que foram selecionados criteriosamente e que pensamos que no próximo ano poderemos, de alguma forma, levarmos outras iniciativas. Este ano, Angola apresentou 2 planos de investimentos, ou seja, não planos de investimento, casos de investimentos, um relacionado à produção de cereais e o outro relacionado à indústria ou à cadeia de valor do frango. A cadeia de valor do frango para Angola é muito importante, porque hoje sabemos que Angola importa quase $500 milhão em termos de volumes financeiros de frango. E que pensamos que o país, e que foi aquilo que nós apresentamos, que o país poderia de alguma forma substituir nos próximos 15 anos 1/3 daquilo que importa atualmente. E nós, a princípio, o governo de Angola apresentou aos investidores internacionais as oportunidades que o país oferece e a FAO apenas funcionou como um facilitador desta iniciativa Hand in Hand. Aqui é importante, de alguma forma, pese embora nós olhamos para os grandes investimentos, era importante fazermos referência, em particular, à agricultura familiar. Ou seja, como sabemos, a agricultura familiar em Angola é a responsável por mais de 80% daquilo que é a produção agropecuária. Então, quando vamos atrair investimentos, que foi a abordagem que nós, a princípio, apresentamos dentro da iniciativa Hand in Hand, é trazermos sempre o setor privado pequeno dentro desse quadro de parcerias. E nesse caso, em Angola, para além das grandes empresas que nos acompanharam nesse fórum, nós tivemos também pequenos produtores e médios produtores, que de alguma forma puderam também apreciar aquilo que é essa plataforma global de investidores e parceiros de desenvolvimento que iriam de alguma forma impulsionar aquilo que é o desenvolvimento agropecuário do nosso país. Nós teremos no próximo ano a terceira edição da iniciativa, ou do Fórum da Iniciativa Hand in Hand, que já tem uma data marcada, que é de 14 a 17 de outubro, e esperamos poder, de alguma forma, contar novamente com a participação do governo de Angola. Muito obrigado. É uma nota muito rápida, só para precisar a data do Angola Economic Outlook. Não é 7, mas sim 8 de novembro é que vamos realizar o Angola Economic Outlook. Era só para precisar a data. Obrigado. Obrigado, presidente. Muito obrigado, então. Vamos agora partir para eventuais perguntas e respostas, se as houver. Temos perguntas? Hermenegildo Manuel, jornalista da ANGOP. A primeira questão que eu gostaria aqui lançar para o secretário de Estado em relação às estatísticas agrícolas.
Neste encontro que as estatísticas agrícolas, há perspectiva de estabelecer alguma parceria em concreto com a FAO para poder capacitar ou passar know-how em relação a isso? Falou também da perspectiva de uma linha de montagem de máquinas em Angola. Já evoluiu o diálogo em relação a essa questão, ou estamos ainda em fase inicial, e se o diálogo evoluiu, pudesse dar-nos mais detalhes em relação a esta conversa. Quanto ao representante da FAO, não sei se permita-me, Benedito, podemos estender as questões. Eu gostaria era que a FAO pudesse fazer-nos aqui uma leitura concreta em relação aos programas ou ao programa do governo voltado à segurança alimentar e nutricional. Qual é a avaliação que vocês fazem? Como é que vocês veem estas temáticas, particularmente aquelas que envolvem as ONGs, o trabalho desenvolvido pelas ONGs e aqui as cooperativas agrícolas? Sei que vocês fazem têm estado a desenvolver algumas ações voltadas a isso. Como é que vocês apreciam o resultado do trabalho desenvolvido pelas ONGs e as companhias agrícolas? Penso que poderia ficar por aqui. O Bado ultrapassou-me, então penso que é tudo. Obrigado. Manuel Brito, Rádio Queiroz. Com relação aos dados estatísticos agrícolas, eu acho que é igual ao que o colega Hermenegildo fez. Eu gostaria de saber, da parte do secretário de Estado, como é que estamos em termos de dados estatísticos, o que é que deve ser exatamente melhorado? Qual é o balanço que se faz com relação aos dados estatísticos agrícolas? Bem, iria agradecer as questões que nos foram colocadas. Bem, com relação aos dados estatísticos, acredito que iria já aproveitar e responder as duas questões já colocada pelo Manuel, acredito eu, e pelo Hermenegildo. Bem, nós, como Estado-membro da FAO, nós temos essa parceria de desenvolvimento com a FAO, né? E os trabalhos que nós temos desenvolvido, que o Estado angolano vem desenvolvendo com a FAO, não se limita só apenas a um escopo, né? Então, sentimos a necessidade de que, uma vez que nós temos esse foco de desenvolvimento, desenvolvimento e crescimento muito virado e alavancado pelo setor agrícola, nós, governo de Angola, o executivo, acredita que precisamos potencializar ainda mais o que são os nossos dados estatísticos com relação à agricultura, né? E nesta visão, neste foco, e uma vez que é um dos pilares do nosso Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, que é focado à segurança alimentar, nós acreditamos que devemos ainda assim, com a ajuda da FAO, uma vez que a FAO é um parceiro de desenvolvimento e tem um centro focado, um núcleo, podemos até denominar núcleo duro, focado aos dados estatísticos agrícolas, nós acreditamos que com o auxílio da FAO podemos ainda assim melhorar os nossos dados estatísticos. A FAO também tem uma plataforma de publicitar os dados estatísticos, de apresentar os dados estatísticos principalmente dos países membros, e Angola não gostaria de ficar para trás neste quesito. Então, uma vez que é nosso foco em termos de desenvolvimento, ter esta componente muito forte de investimento direto estrangeiro para a diversificação da nossa economia, ou seja, o Estado sair como principal player e deixar o espaço para o setor privado, não só nacional como os investidores estrangeiros, existe a necessidade de melhorar os nossos dados estatísticos. Nós já melhoramos muito, temos alguns programas de melhoria dos nossos dados estatísticos, nomeadamente com o próprio Banco Mundial, no sentido de potencializar e capacitar os nossos colegas do Instituto Nacional de Estatística, mas podemos ainda assim torná-los mais fiáveis com a ajuda da FAO. E foi nesse sentido que nós reunimos com a direção de estatísticas da FAO,
num sentido de olhar muito o que é a estatística agrícola para podermos ainda assim aliciar, e como foi mencionado, aliciar assim quem vai consumir esses dados, principalmente quem quer investir em Angola. Foi nesse espírito que nós reunimos com a direção de estatísticas da FAO. E de resultado disso, nós vamos começar a desenvolver um grupo, vai ser montado um grupo de trabalho em sintonia fina com a FAO, no sentido então de apresentar um projeto que é a capacitação dos nossos colegas do INE, com foco virado à estatística agrícola. Com relação à questão colocada sobre a linha de montagem de maquinaria, bem, a primeira intenção de quem quer se relacionar com Angola, a primeira intenção é sempre, e muito no foco que é o que foi o passado, né, o histórico, é fornecer bens e serviços a Angola, né? Porém, nós não somos contra esta abordagem, esta visão de quem quer se relacionar em termos de negócio com Angola. Porém, nós acreditamos que o caminho a seguir, e em função também do novo paradigma econômico que se está a seguir em Angola desde 2017, 2018, e também com a potencialidade todas, as potencialidades todas que nós temos, com a questão da própria integração regional, estamos a falar, por exemplo, da SADC, nós acreditamos, e o que nós temos vindo a incentivar os investidores é se instalar em Angola, né, investir em Angola. E foi nesse espírito que nós recebemos um investidor ligado à maquinaria agrícola, que a primeira intenção era sim fornecer material agrícola em Angola. Ele já tem cá um representante, mas o que nós incentivamos, e o diálogo fluiu no sentido de se instalar em Angola, ou seja, montar uma linha de montagem, né, cá no nosso território, ou seja, o que nós gostaríamos e o que nós incentivamos e o que nós vamos trabalhar com esse investidor é garantir todas as condições para que ele possa se instalar em Angola. E foi nesta visão, foi com esse espírito, foi essa narrativa que nós conseguimos então convencer o investidor em se instalar em Angola. Sabemos, por exemplo, que nós, a nível da SADC, temos uma população a quase 500 milhões de habitantes, só a nível da SADC. Então, temos agora o potencial do corredor econômico do Lubito. Por que não se instalar em Angola? Temos essa visão ligada ao agronegócio, temos 52 milhões de hectares de terras aráveis e, conforme mencionado aqui, mais de 80% da produção agrícola é das nossas famílias. Então foi com esta visão que nós levamos a narrativa de quem quer se instalar em Angola. Então o próximo passo é trabalhar com este investidor, trabalhar com este promotor estrangeiro, no sentido de instalar aqui esta linha de montagem, né? O que é a visão que nós queremos? Geração de emprego, aumento da renda das nossas famílias. Claro, e essa toda mecanização vai, de certeza, aumentar a produtividade de quem produz, de quem está a operar no campo. Acredito que eram essas duas questões que nos foram colocadas. Obrigado. Bem, penso que a questão que nos foi colocada é sobre a avaliação do estado da segurança alimentar em Angola, que é muito recorrente, penso eu, e na primeira sessão que tivemos, a representante da FAO já de alguma forma explicou, né, um pouco daquilo que é o contexto. Mas nós pensamos que nós estamos a caminhar para cenários bastante positivos, né? Mas vale aqui, se calhar, olharmos um pouco aquilo que é o historial da FAO em Angola, que nós temos mais de 15 anos a implementarmos as escolas de campo, e as escolas de campo, em particular, têm um grande foco na garantia da segurança alimentar. As escolas de campo são escolas, né, sem paredes, onde os produtores aprendem técnicas de produção mais avançadas, né, de alguma forma garantir a eles aquilo que é a segurança alimentar. Isso, sobretudo, olhando um pouco para a agricultura familiar. Mas a agricultura familiar hoje em Angola, e nós pensamos que é uma abordagem que deveríamos agora caminhar, não pode ser vista apenas como para garantir a segurança alimentar, mas hoje poderia ser um instrumento para a criação de renda das pequenas famílias. E tem esse potencial.
uma vez que sabemos que esses produtores são responsáveis por quase tudo que nós que é a alimentação, né, que o país hoje consome. Então, a princípio, penso que para a FAO a abordagem futuro, pese embora a segurança alimentar é importante, mas é também de alguma forma dinamizarmos aquilo que é o potencial dos pequenos produtores para poderem de alguma forma criar as suas próprias rendas, porque como referiu o secretário de Estado, é que nós estamos a olhar em particular a dos ODS, que é o combate à fome e o combate à pobreza. Então, eu penso que e a questão, sobretudo, em termos de estatísticas, daquilo que é a situação da segurança alimentar em Angola, nós temos várias publicações que estão disponíveis nas nossas páginas e que penso que os senhores jornalistas poderiam fazer recursos mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, então, pela vossa participação deste briefing. Contamos ter-vos connosco outra vez na quinta-feira para olharmos para o domínio do planeamento. Muito obrigado, bom dia e bom resto de semana.